Vamos continuar falando de política. Aqui no estúdio agora, uma conversa franca com o senador Heráclito Forte do DEM. Vota, Piauí. Vota Piauí. Boa noite, senador Heráclito Forte. Boa noite. O senhor continua no páreo? Vai para a reeleição? Graças a Deus, continua no páreo. Aliás, em 2002, esses institutos de pesquisa que tem aí agora a granel, tem instituto de pesquisa para tudo. Tá? Tem 22 Tem muita pesquisa. 22 registradas, Pedro. Tu te lembra que nenhum me botava no páreo? Era quarto lugar, era terceiro, eu fui mais votado. Uma enganação que está se fazendo com a população, por isso é que os institutos estão tão desacreditados. Eu vi, aliás, o IBOP, que sempre foi um instituto respeitado no Brasil inteiro, sendo questionado no Amapá, no Acre, em 4 ou 5 estados. E aí vem, cinicamente, o Montenegro dizer, não, mas é porque nós terceirizamos. Só que quando você terceiriza, quem está, o nome que funciona é o nome do IBOP. O que está acontecendo, eu acho que a Justiça Eleitoral, que tem se esforçado muito para aperfeiçoar o processo, devia ser mais rígida. Você vai denunciar esse fato ao Ministério Público, à Justiça? Não adianta denunciar, porque você não tem medida nenhuma eficaz para isso. E um poder econômico, nesse caso, é quem manda. Esses institutos trabalham de acordo com a clientela. Então, isso é bobagem. E ainda bem que a população não acredita. Sabe por que não acredita, Pedro? Porque se o Instituto de Pesquisa fosse correto, o Alberto Silva não teria sido governador do Piauí, você sabe disso. O Monsanto não teria sido, e nem o Hélio, naquela primeira, quando ele ainda era pobre, não teria ganho. Perdi em todas. Senador, então isso é bobagem. Aquele caso que o senhor denunciou do prefeito, o Ministério Público mandou lhe chamar, o senhor foi lá, né? O senhor falou com o procurador? Conversei com o procurador, cumpri o meu papel, mas infelizmente, até para que a apuração seja feita de maneira rápida, de maneira eficaz, eu não posso falar sobre o assunto. Corre em segredo de justiça. Corre em segredo de justiça. Porque se você fala... Mas o senhor ratificou o que disse, né? Se você fala, você prejudica. E eu quero a apuração. Mas de uma coisa o senhor fez, deve ter ratificado, né? Eu publicamente? Mostrei ao procurador os fatos que eu acompanhei. Eu falei outro aqui com o deputado Léo Júnior sobre esse negócio de compra e venda de votos. Ele disse, olha, rapaz, esse ano está escandaloso. Existe isso mesmo? Eu nunca tinha visto nada tão parecido. É uma coisa incrível. Se 10% do que se fala aí for verdade, nós nunca mais podemos dizer que o Piauí é o estado mais pobre do Brasil. Eu faço eleição aqui há muitos anos. Desde 78, eu nunca vi nada parecido. É uma coisa esquisita. Que foge do controle. Foge do controle e pessoas que você jamais imagina que possam entrar em disputas eleitorais pagando preço que se comentem no mercado. Se for verdade, Pedro, é o apocalipse. Tem um dado aí, senador, que eu até li ontem aqui, que se for eleita a ministra Dilma, vai ter 61% dos senadores, ou seja, 51 dos 81. E estão contando nessa escala aí com o estado do Piauí, que faria os 2 senadores do lado do governo. No Ceará escapa o Gereissati, lá no Amazonas parece que o Arthur Vigílio não se reelege, e por aí vai. Isso pode acontecer? É evidente que o Palácio do Planalto e setores da imprensa estão se baseando por essas pesquisas que não tem nenhuma. Em 2002 tinha uma pesquisa aqui que era feita pela Isto É. Essa pesquisa sistematicamente botava fora. Era o Brasmarket. Brasmarket, não era? Brasmarket. E o resultado é outro. Gente, o segundo voto é um voto muito delicado. E o candidato a senador não é uma mercadoria. Ou ele tem um perfil, ou ele tem uma história, ou você não vende ele empacotado. Não adianta. O recall da história do cidadão funciona muito. Funcionou. Você se lembra aquela eleição do Alberto, ficou Alberto, Júlio e Ari Magalhães? Quem tinha o maior recall? O Alberto. Eu me lembro no fato do Brizola com a Proconsul. Entendeu? Então essas coisas são fantásticas. Aliás, você falou uma coisa muito interessante sobre a Dilma, e eu queria lembrar o perigo que é acabar com o Senado ou enfraquecer o Senado. Aliás, se o Lula fosse mais humilde e tivesse ouvido o Senado, ele estava livre desse escândalo da Erenice de hoje. Porque a Erenice já vem protagonizando escândalos na Casa Civil desde quando era secretária. Ela já vem envolvida nessas questões de aviação já há muito tempo. Então, se o governo ouvisse os discursos, ouvisse os alertas que o Senado faz, talvez que hoje ele não tivesse passar por esse constrangimento de, às vésperas da eleição, de demitir uma ministra. O que é duro para o governo. Esse caso da ministra demitida hoje não vai repercutir no Senado, né?
Claro que repercute no Senado, embora você veja, hoje ainda com a maioria apertada, o Senado conseguiu segurar, por exemplo, a apuração daqueles escândalos das ONGs. O escândalo do caseiro piauiense, agora ele ganhou na justiça. Primeira instância. Na primeira instância, ganhou na primeira instância. Mas esse caso foi denunciado pelo Senado, os aloprados. Você imagine um Senado para dizer amém. Ai do Estado que eleger senadores que digam amém ao governo. Porque a posição do senador, ela é fiscalizadora. Ela não é para dizer amém, nem é para ser contra. É para ser fiscal. E foi isso que eu fiz durante todo esse período. Aliás, ajudei o Estado quando o Estado precisou, nunca me esqueço, quando o Hélito me telefonou pedindo que eu ajudasse, porque precisava pagar o 13º mês de salário e o Estado estava em crise. E eu fui para a tribuna, numa sessão do Congresso, tive o apoio do deputado Zé Carlos Aleluia, e nós aprovamos os recursos. Diversas vezes eu ajudei o Estado, mas diversas vezes eu critiquei o governo federal. Eu acho que está se falando aí um pouco, de uma maneira muito distorcida, da posição do Senado. Ai do país que não tiver um Senado forte. Aliás, é a coisa que me mete medo. Se você vê aquela palestra que o Zé Disseu fez ontem na Bahia, ela está apavorando, inclusive, os próprios companheiros dele, porque ele coloca em xeque a liberdade de imprensa. O Zé Disseu diz que a imprensa brasileira tem muita liberdade, que é preciso cortar a liberdade de imprensa. Eu disse isso. Você viu isso? Então é preciso que as pessoas que estão ouvindo, que são formadoras de opinião pública, a NJ e a FENAGE dá até uma nota. Bem atenta para este perigo que a gente está correndo. É um absurdo. Amordaçar a imprensa. Amordaçar a imprensa. Olha, nada pior. Quem quer acabar com a democracia, a primeira coisa que faz é extinguir o Senado ou enfraquecê-lo. Foi assim na Venezuela, assim na Bolívia, e na Argentina ainda não conseguiram, porque o Senado argentino é muito forte. Mas eles têm tentado. É um engano você enfraquecer, até porque o Senado é quem salva o Nordeste do massacre dos grandes estados. Você imagina um senador ir para lá para dizer amém ao governo federal? Vai votar tudo que o Sul quer. Veja o caso do pré-sal. O governo federal queria que nós votássemos a favor apenas de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E nós nos rebelamos. O caso dos aposentados. Nós votamos pelo aumento dos aposentados, nós votamos pelo aumento do salário mínimo, nós votamos pelo fim da CPMF. Nós temos que votar pelo Brasil. E nós somos representantes dos estados. Essa história tem duas coisas erradas nessa campanha. Um é isso, e outro é senador dizendo que quer ser senador para ser novo. Ninguém é novo com 16 anos de mandato. Ninguém fica, a não ser que seja recalchutado. Ou então é aquele novo Paraguai que é falso, que não resiste a menor intempérie. Entendeu? Não é percorrendo as ruas de Teresina com Dondoca usando Louis Vuitton, essas bolsas Louis Vuitton caríssimas, que você vai enganar o povo do Piauí, nem o povo de Teresina. Essa é uma questão que precisa ser bem esclarecida. E o povo de Teresina, eu vejo pelas manifestações na rua, eu vejo engraçado, eu vejo as pesquisas de Teresina, elas são ridículas. Elas são ridículas. Você comparar a posição do candidato a governador de uma chapa com do senador dos outros, eles estão abraçados. Bate, né? É abraço de afogado. Tá bom. Isso é bobagem, é perda de tempo. Senador Heráclito Fortes, candidato à reeleição pelo Democrata do Piauí. Obrigado pela sua atenção. Boa sorte para o senhor. Eu é que agradeço, Pedro, e posso, se você permitir, eu quero aproveitar para agradecer o Piauí inteiro pelas manifestações de apoio, de carinho que eu tenho recebido nessa reta final. É isso que me dá força para continuar nessa luta e voltar ao Senado para continuar defendendo o Piauí de cabeça erguida, sem me dobrar, nem tampouco participar de nenhum conluio e nenhum esquema. O senador tem que ser livre, o senador tem que ser independente, o senador tem que levantar a voz, por exemplo, quando quiserem trazer o Fernandinho Beiramar para ser hóspede de Teresina. Imagina se é um senador que concorda com o governo, nós éramos hoje a hospedaria da bandidagem nacional. Ok. Eu vou chamar a matéria de Parnaíba, não dá mais tempo, vou para o do bolso direto. Obrigado, senador. Então eu vou direto para o do bolso. Olha, foi preso o ex-presidente da OAB de Parnaíba, Feminiano. Estava no Ceará e vai ser recambiado para Teresina. Mas a notícia do bolso, essa aqui que eu vou dar agora. Atenção. O Piauí ficou de fora dos estados. 2 minutos, eu sei. O Piauí ficou de fora dos estados do governo federal.